nossa vinha. Contigo eu vivo, contigo respiro e posso então cantar. Contigo eu existo, contigo eu sigo e posso então sonhar. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. Nenhum minuto posso me ausentar de tua presença. Desde o princípio és fôlego que move, que sustenta. Meu oxigênio és, de ti eu tenho dependência. Teu sopro é o que alimenta e dá sentido à existência. Fala pra ele assim, ó. Contigo eu vivo, contigo respiro e posso então cantar. Contigo existo, contigo eu sigo e posso então sonhar. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. Contigo eu vivo, respiro. Contigo respiro e posso então cantar. Contigo existo, contigo eu sigo e posso então sonhar. Contigo eu vivo, contigo respiro e posso então cantar. Contigo existo, contigo eu sigo e posso então sonhar. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. O meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és, Senhor. Que ele seja o seu fôlego, a razão do seu canto. Uma boa noite a todos os irmãos, que todos sejam muito bem-vindos à casa de Deus nessa noite de quarta-feira, mais uma vez. Estamos aqui reunidos para podermos agradecer ao nosso Deus, para podermos fazer os nossos pedidos de agradecimento também. E quero desejar também uma boa noite a todos vocês que estão pelo Facebook nos acompanhando. Iremos estar começando o nosso culto dessa noite, neste momento. E antes de iniciarmos, o nosso irmão Valdir, nosso querido irmão Valdir, que está aqui me acompanhando para fazer louvor hoje, irá fazer uma oração para nós. Vamos então todos, mesmo assentados, curvarmos as nossas frontes e falar com o nosso Deus nesse instante. Querido Pai Celestial, aqui está a tua igreja reunida mais uma vez na quarta-feira com o propósito de
intercessão para todas as pessoas que necessitam do nosso conforto e da nossa ajuda nesta noite, ajuda da tua igreja. Rogamos-te que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando em tudo que aqui vai acontecer nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos então, neste momento, iniciar os nossos louvores. Deixe a luz do céu entrar. E nós possamos deixar a luz do céu entrar em nossas vidas, né? Amém. Todos os dias. Ansias hoje a salvação fluir, tens desejos de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. E ao aceitador, o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Amém? Vamos continuar louvando neste momento com o nosso próximo hino. No nosso cenário adventista, hoje nós estamos cantando músicas somente do nosso cenário, onde existem muitas músicas bonitas que nós precisamos estar cantando, né, nos nossos cultos. Com certeza. Não podemos deixar elas esquecidas. Então vamos louvar mais uma música neste momento. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até
Mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém. Gostaria de pedir perdão aos meus queridos irmãos que nos acompanham, aos irmãos que estão presentes. Infelizmente eu estou percebendo que para longas distâncias eu estou começando a ter uma pequena dificuldade para enxergar, então por isso que em alguns momentos eu posso ter enrolado a letra aí, mas neste momento vamos elevar aos céus uma oração principalmente Mas é isso aí, a gente junto vai trabalhando para poder honrar e glorificar o nome do nosso Deus sempre, independente, né, de qualquer coisa. Vamos orar mais uma vez neste momento. Eu gostaria de convidar a igreja que se coloque de pé para que possamos orar juntos. Os irmãos que estão em casa também nos assistindo pelo Facebook, que vocês possam curvar as suas frontes neste momento para orarmos. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa, por mais essa oportunidade de separarmos este momento dessa quarta-feira para estarmos Te adorando, Te glorificando, Te agradecendo por todas as bênçãos e Amém. Também neste dia, neste culto de quarta-feira, fazendo os nossos pedidos. Queremos pedir que o Senhor venha estar habitando aqui no meio de nós, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração nessa noite, por favor, e que nós Senhor, possamos sentir o Teu toque no nosso coração. Amém. Esteja conosco no restante deste culto, nos abençoe, e é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: coração aquecido. Eu sou o pastor Yuri Gramacho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E um dos momentos mais marcantes do meu ministério aconteceu quando eu passava nessa ponte, sobre o rio Tol, na periferia da capital da Mongólia, em Nisir, cidade de Ulaanbaatar. Esse era o caminho que eu percorria diariamente para ir trabalhar no campo missionário em Nisir. Eu estava dentro de um ônibus e observava com atenção que ao longe, no meio daquele cenário, às margens do rio, havia uma casa isolada no alto de um monte. Eu tinha certeza de que dentro daquela casa havia uma família que possivelmente nunca ouvira falar de Jesus. Ao passar por aquele trecho, quando a temperatura estava a menos 30 graus Celsius, eu pude pensar novamente naquela família que vivia no alto do monte. Me lembrei do texto bíblico de Isaías, capítulo 52, verso 7, que diz: "Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas."
Eu me angustiava com o fato de que talvez não fosse possível levar a mensagem da volta de Jesus para aquela família. Os dias se passaram e, mesmo andando em várias oportunidades pela comunidade, não consegui encontrar aquele endereço, mas continuava intercedendo por aquela família em minhas orações. Só para vocês conhecerem um pouquinho a realidade da vida aqui na Mongólia, eu estou dentro de uma ger. Essa aqui é a tradicional tenda mongol, como vocês podem ver. E nós estamos aqui em um estudo bíblico. Nós abrimos alguns pequenos grupos aqui na região onde eu trabalho, e esse é um dos nossos pequenos grupos, ok? Nós iniciamos então uma campanha evangelística naquele lugar, promovendo atendimentos médicos gratuitos, cursos diversos como aulas de inglês, corte e costura e palestras sobre vários temas, incluindo o alcoolismo. Nós recebíamos uma média de 80 pessoas num pequeno galpão alugado. No meio daquelas pessoas, uma senhora de aproximadamente 80 anos se destacava por estar presente todas as noites do evangelismo, assentada logo na primeira fila. Os seus olhos brilhavam ao ouvir pela primeira vez em sua vida a história da cruz. Foi então que eu me aproximei dela, me apresentei e soube que se chamava Yandin. Dias depois, ela mesma me convidou para fazer-lhe uma visita em sua casa. Após 30 minutos de uma longa caminhada sobre as ruas cobertas de gelo, eu pude ver que ela vivia naquela casa que há tanto tempo eu buscava encontrar. Eu e minha família passamos a frequentar a casa da Yandin, fizemos dali um ponto de pregação, criamos um pequeno grupo e depois de pouco tempo, a Yandin foi batizada na maior cerimônia batismal da história da Igreja Adventista da Mongólia, quando 198 pessoas entregaram suas vidas a Jesus nas águas geladas do rio Tol, aquele mesmo rio, cenário do início desta história. Meu querido irmão, minha querida irmã, as missões mundiais têm nos proporcionado histórias de milagres maravilhosas. E é por isso que nós contamos com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, para que possamos continuar com essa obra missionária tão importante nos confins da terra. E agora eu quero convidar toda a igreja a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Borhan taneger bolegever, boltogar, amtsatsga, utsetsge. Provai e vede. Neste momento, os irmãos que sentiram o desejo de desenvolver os seus dízimos e as suas ofertas podem se sentir à vontade e vir até o gasofilácio entregá-los. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom
momento, gostaria de convidar o nosso querido pastor para fazer uma oração pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos falar com Deus? Oremos. Senhor, muito obrigado por essa noite de quarta e obrigado pela oportunidade da adoração, Senhor. Obrigado porque nós tivemos agora, Pai, e temos a oportunidade de devolver ao Senhor o dízimo e, em formato de gratidão, entregarmos as ofertas, Pai. Amém. Obrigado pelo seu mantimento, pelo seu cuidado. Por favor, esteja conosco, nos contemplando com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu ouvi uma notícia que alegrou muito meu coração, de bênçãos, de respostas da oração. E antes de entrar nos momentos do pedido da oração, amigo, você pode acender a luz daqui? Obrigado. Eu queria falar justamente sobre um projeto de oração. Eu acho que alguns de vocês já receberam de mim o link. Se chama Conectando Amigos. Eu acho que é isso, deixa eu conferir aqui. Isso. Conectando Amigos. É um programa espiritual de evangelização digital, pode-se dizer assim. A ideia é transformar o digital, pegar do digital e levar para o pessoal. Mas, inicialmente, é um programa de oração, de intercessão, ou seja, para nós intercedermos, orarmos por pessoas, nós não precisamos estar do lado da pessoa. Eu sempre enfatizo isso porque talvez alguns estejam desencorajados ainda a se visitarem ou visitarem os seus amigos que gostariam de ver na igreja entregando a vida a Jesus, mas nada impede a gente de dobrar o joelho em casa. Esse formulário do Conectando Amigos, a gente tem a oportunidade de se cadastrar e a proposta é nós intercedermos por 3 amigos, ok? 3 amigos. Então, eu vou estar ali, assim que acabar esse momento, antes do Lucas pegar a palavra, eu vou estar mandando novamente para as linhas de transmissão das 3 igrejas e dos 2 grupos, para vocês não perderem a oportunidade. Eu sei que talvez vocês tenham uma irmã, um irmão, um tio, uma tia, um pai, uma mãe que ainda não tomou a decisão ao lado do Evangelho. Eu gosto de dizer isso, não se trata de estar na igreja, mas se trata de estar rendido ao Evangelho. Uma pessoa rendida ao Evangelho, ela, obviamente, ela vai cultuar, ela vai adorar, como nós procuramos fazer hoje. Então, clique lá, eu vou estar mandando para vocês no privado, dá uma olhadinha, se inscreva, coloque lá o nome das pessoas que vocês vão estar intercedendo e o programa ele vai se desenvolvendo. Uma coisa de cada vez. Inicialmente é esse período da intercessão. Depois tem mais outras etapas, mas eu estava conversando hoje até com o pastor Anderson, ele me ligou e ele falou assim, amigo, o engajamento aí está baixo e está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, pastor, eu vou falar com o pessoal novamente, é porque eu acho que eu não tive a oportunidade de explicar de uma forma mais pontual desse programa de intercessão e esse programa missionário. Então, vamos lá, pessoal, que é bênção. Ficou bem claro, está cada vez mais claro que o que a suma de tudo, ontem eu escrevi isso para a irmã Ruth, tesoureira lá de Pádua. Falei, irmã Ruth, cada dia que passa eu tenho mais convicção da escrita do Salomão, no fim do livro de Eclesiastes. A suma de tudo é temer a Deus e guardar os mandamentos. Por quê? Porque tudo nesse mundo é vaidade. Agora, se eu estou entendendo esse evangelho, se vocês estão entendendo esse evangelho, a gente vai querer agora falar de Jesus para outras pessoas. Então, vou estar mandando o link para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com os anciãos, com o pessoal da liderança das igrejas, e eles vão ter esse link para estar passando para vocês. Ok? Um outro ponto
Não, o outro ponto dá para eu falar no sábado. Sábado eu vou estar aqui, eu falo com a igreja no sábado e vai ter a transmissão também. Caso alguém queira consultar depois, é só ver o que eu vou estar falando no sábado. Queridos, culto de quarta-feira, culto de intercessão, culto de oração. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos motivos para agradecer, mas também tenho muitos motivos para pedir. Então, quero dar para vocês a palavra agora. Alguém tem algum pedido de oração, algum agradecimento que gostaria de manifestar? A gente vai estar tendo oportunidade de ouvir. Podem ficar tranquilos que hoje a câmera não vai girar, tá bom? Só vai sair a voz de vocês e aí ninguém precisa ficar constrangido na hora de pedir. Alguém tem algum pedido de oração, algum agradecimento? Irmão Agnaldo vai estar levando o microfone. Pode pedir. Ou agradecer, né? Pode agradecer também. Todo mundo tímido. O que a internet não faz, né? Bem, gente, eu quero fazer um pedido. Um pedido espiritual, claro. O meu pedido é pelo mês de setembro. O mês de setembro, na Igreja Adventista, é um mês especial. E eu tenho pedido a Deus para nos dar pessoas que possam estar se rendendo aos pés de Jesus e no dia 12 estar experimentando o batismo. Então, o meu pedido é especificamente por isso, para que a gente tenha uma linda festa batismal no mês de setembro, vendo pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E eu tenho um agradecimento também, sempre eu gosto de agradecer. Eu agradeço, eu falei com vocês que eu hoje recebi uma boa notícia. Eu tenho intercedido muito pelas igrejas de modo geral, e a única igreja que funciona quarta e domingo é de Miracema. O restante do distrito continua fechado. No meio de semana está funcionando só aos sábados, mas hoje eu ouvi uma mensagem bem positiva, dando a entender que algumas pessoas estão desejosas de ver a igreja de Pádua funcionando normal também. Então, eu até gravei a mensagem para a pessoa e falei assim, isso é fruto de muita oração. Eu tenho orado insistentemente ao Senhor, pedindo ao Senhor, e aí eu posso falar com vocês abertamente, como pastor, que haja um despertar, porque é bem verdade que o coronavírus está por aí, mas se a gente vai na farmácia, se a gente vai na padaria, se a gente vai no mercado, como que a gente não consegue agora vir na casa de Deus adorá-lo? E aí eu tenho pensado, Senhor, será que as quatro paredes têm constrangido as pessoas? Aqui, né, as igrejas têm quatro paredes e talvez dê uma sensação de aglomeração, algo nesse sentido. Então, mas eu tenho insistido, falado que a igreja é um local seguro e a igreja de Miracema é prova disso, né? A gente aí, daqui a pouco, está completando 2 meses já de pleno funcionamento e, graças a Deus, Deus tem poupado as nossas casas, as nossas famílias. E eu tenho pedido muito a Deus para que o restante do distrito experimente isso. Então, quando eu ouvi a mensagem de um irmão falando, pastor, a igreja não pode continuar fechada nos outros dias, isso está errado. E um irmão que ele está até desencorajado a ir na igreja. E ele falou, pastor, houve um despertar e eu quero me propor a fazer a igreja, junto com meus irmãos, funcionarem nos outros dias. Eu falei, obrigado, sim. Porque o que a gente não consegue fazer, o Espírito Santo faz. E nós estamos aí marchando de pé. Então esse é meu agradecimento e o meu pedido é pelo batismo da primavera. Amém. Irmã Tati Félix. Boa noite a todos. Eu quero pedir oração de agradecimento pelo aniversário da irmã Maria José, né? Fazendo aniversário hoje. Ela é uma bênção para a gente, nos ajuda muito. E também quero agradecer a Deus porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos guardado, nos protegido e também nos encorajando, né? Porque de nós mesmos nós não estaríamos aqui. E isso é uma bênção, um milagre do Senhor. Cada dia que a gente levanta é um milagre do Senhor. E é isso que eu quero agradecer. Agradecer a todos que estão presentes e aqueles que estão assistindo, que eles venham a ter fé em Deus e confiar e agir, tomar uma atitude de fé.
Esse é meu pedido e meu agradecimento. Amém. Que maravilha, né? Irmã Maria José, ela é especial. Na verdade, ela é uma irmã especial. Então, a alegria dela, com certeza, é a alegria da gente, né? E louvado seja Deus por mais um ano de vida que ela está completando, né? Mas alguém tem algum pedido, algum agradecimento? Vamos lá, pessoal, pode ficar à vontade. A gente vai estar ouvindo e apresentando a Deus o pedido. Ok? Irmão? Eu quero ler, enquanto alguém se encoraja, eu quero ler um... desculpe, irmão Agnaldo. Pode pedir, irmão Agnaldo. Amém. Bom, uma boa noite a todos. Eu quero pedir a oração, né, pela a Kênia e a mãe dela, que estão estudando a Bíblia. Nós estamos dando estudo bíblico para elas. Inclusive, amanhã, novamente, vamos estar juntos. Quero também pedir oração para o pequeno grupo que nós vamos estar iniciando na rodagem, sexta-feira. E também pedir oração, né, os irmãos que estejam orando, pelo nosso espaço lá em cima na comunidade, a nossa igreja lá em cima. E nós começamos também segunda-feira agora um movimento de oração lá, de oração intercessória. E eu peço a Deus que venha estar cuidando de tudo, que venha estar direcionando, e conto com as orações, né, de cada irmão aqui. E agradeço a Deus pela presença dos irmãos que estão aqui, vieram, né, colocar diante do Senhor as suas vidas também, os seus pedidos, os seus agradecimentos, ainda que não queiram expressar, mas está no coração de cada um. Eu sei que Deus está no cuidado de tudo e que Deus também possa estar abençoando a todos aqueles que vão estar acompanhando online, né, pela internet, o Facebook, Adventista de Miracema. Que Deus possa estar no cuidado de tudo e abençoando a todos. Amém. Queridos, tem um pedido de oração aqui da irmã Maria Rigg. Ela está pedindo oração pelo irmão dela, Luiz Paulo, que está internado no hospital. A glicose está com mais de 500, o coração está alterado e faz mais ou menos 2 anos que teve um infarto e teve que colocar um stent no coração. Enfim, tem mais coisa aqui, então eu estou expressando. A irmã Rosane também escreveu agora, eu acho que é oração pela Maria Luísa e pela Letícia, pelo Jorge. Vamos estar intercedendo pelos nossos irmãos de modo geral. Deixa eu explicar para vocês. Como é que eu posso falar? A gente precisa agora estar nos cuidando em oração. O irmão Agnaldo falou da nossa igreja lá em cima, na parte alta. A nossa igreja lá em cima, o templo que está lá, foi invadido domingo, né, irmão Agnaldo? Foi invadido domingo. As crianças encheram o tanque batismal para brincar com água, quebraram uma porção de vidro. A igreja está sem telhado, porque o telhado arriou. E eu não sei se vocês lembram, antes da pandemia, a nossa proposta era trocar o telhado e era fazermos um movimento espiritual lá em cima. Nós acreditamos que aquele espaço ali está nas nossas mãos, não é à toa. E a gente pode cumprir a missão também utilizando aquele espaço. Deixa eu explicar para vocês, não há um interesse inicial, nesse momento, ok, de estar reabrindo a igreja lá em cima. É fazer de lá um ponto de apoio, um ponto de pregação. Eu fico imaginando como que seria bom se aquele local estivesse apto para o uso nesse momento de pandemia. Lá há pessoas que precisam de assistência, de alimentos, e nós não tivemos a oportunidade de dar o devido atendimento justamente pelas nossas condições de trabalhadores que somos, né? Entenda, quem está mantendo o templo lá em cima somos nós aqui embaixo, com os recursos. E o irmão Agnaldo, junto com a Tati, estão fazendo um trabalho espiritual lá em cima com as pessoas. Então, diante dessa nova realidade que a gente enfrentou, o irmão Agnaldo esteve lá, organizou, esvaziou o tanque. Nós estamos nos apontando para colocarmos o telhado de volta, fazermos o tratamento mínimo que precisa para que aquele local volte a ser um canal de bênção, ok? Agora o irmão Agnaldo está se reunindo ali junto com a Tati, o pessoal naquela salinha lateral, quem conhece lá em cima sabe, mas a ideia é levar o pessoal para dentro da nave da igreja. Por isso eu motivo a vocês a
intercederem, orem pelo projeto. O que eu ia falar para vocês de modo inicial? Pessoal, a missão está aí, ela está disponível para a gente. Há muitas coisas a ser feitas. Hoje eu estava andando lá no bairro Santa Teresa, é isso o nome do bairro, né? Lá para baixo, e eu vi uma igreja fechada e eu fiquei pensando, aqui podia ser uma igreja adventista também. Então, é bem verdade que nós passamos, ou talvez estejamos ainda passando por momentos nublados, mas entenda, queridos que estão na internet e irmãos que estão aqui, é importante agora a gente ressignificar a nossa vida espiritual e agora aproveitarmos o fôlego de vida que Deus nos dá para cumprimento da missão. Porque a gente já percebeu que o carro fica, que a casa fica, que a carreira profissional fica, que o sonho fica, mas a única coisa que permanece é a fé em Cristo Jesus. Por isso eu repito o que o Salomão diz, a suma de tudo é temer a Deus e guardar os mandamentos. Nós precisamos agora propagar essa mensagem para outras pessoas. Então, vamos nos manter em oração, engajados nesse sentido, num movimento espiritual de oração, todos nós. E para eu dar a palavra ao nosso ancião, Lucas, eu quero convidar a igreja a se pôr de joelho, nós vamos clamar ao Senhor juntos, apresentar aqui alguns pedidos, né? Só uma observação, o Marcos... sim, irmão Marcos, olha, irmão Marcos está falando que agradece a Deus pela live, né, pela vida. Através da live da nossa igreja ele tem se fortalecido, né? Os mais experientes conhecem o irmão Marcos. Louvado seja Deus, irmão Marcos, a gente fica muito feliz com isso. Quero dizer para o senhor que o senhor faz parte da família, tá bem? Nós estamos juntos em oração. Vamos nos pôr de olho para falarmos com Deus? Oremos. Querido Deus e Pai Santo, obrigado pela dádiva que o Senhor nos dá de estarmos aos teus pés, de estarmos na tua casa, Pai. Obrigado, Pai, porque aqui em Miracema há muitos lugares, Senhor. Há clubes, há casas, há outras igrejas, Pai, mas nós te louvamos, porque tem também esse local aqui, separado, com um único propósito, Pai, o propósito de adoração, o propósito de evangelização, Senhor. E nós te pedimos, por favor, as paredes das nossas igrejas não são nada. O que importa, Senhor, são as pessoas. E nesse momento, eu lhe rogo, vá de encontro à necessidade de cada pessoa, de cada irmão, Senhor. Eu lhe peço humildemente, Pai, que o Senhor possa acalmar o coração em meio à tempestade, mas acima de tudo, Pai, dá confiança e fé de que o Senhor está tomando conta de todas as coisas, Pai. Muito obrigado pelas respostas que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Pai, porque em meio à realidade de termos pessoas ao nosso redor que têm padecido com a pandemia, nós não nos alegramos com isso, Pai, mas também sentimos, Pai, que até a nós não chegou ainda e nós te louvamos por isso. O nosso desejo é que a nossa comunidade, os nossos bairros, a nossa cidade, seja imune desse coronavírus, Senhor, seja imune desse mal que tem assolado a sociedade. Então, por favor, ilumine a mente dos cientistas, Senhor, para que eles possam estar desenvolvendo o que precisa, Senhor, para que possamos obter aí libertação em relação a esse vírus. Mas, Pai, há um vírus, Pai, o vírus do pecado, que tem destruído muito mais, Senhor, tem assolado famílias, tem acabado com casamentos, tem levado jovens ao suicídio, Senhor, tem feito com que pessoas tomem decisões equivocadas. E esse mal, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, afaste de nós, Senhor. Ajude-nos a contemplar a Tua face, Senhor. Ajude-nos a estudar a Tua palavra e, através da contemplação de Ti e da Tua vontade, conhecermos e experimentarmos salvação, Senhor. Salvação oferecida por Ti. Há pedidos, Pai, por saúde física, por saúde emocional. Há um agradecimento muito especial, Senhor. Os nossos irmãos têm comemorado mais um ano de vida, Senhor. Hoje, a irmã Maria José, lembro da Isabela lá de Pádua, que completou aniversário ontem, Senhor. Enfim, o Senhor tem sido muito bom conosco. E nós te louvamos, Pai. Agora, por favor, acenda no nosso coração a chama do Espírito Santo, para que nós possamos agora corresponder cada fôlego que o Senhor nos concede, Senhor, cada segundo, cada minuto de vida. Como?
te servindo em espírito e em verdade, te adorando, Pai, estando comprometido com a disseminação do Evangelho aonde quer que nós estejamos, Senhor. Seja na internet, seja no ônibus, seja na padaria, Senhor, seja com a vizinhança. Nos use, Senhor. Nos dê o Espírito Santo. Dá-nos as respostas que precisamos, Pai. Eu lhe rogo, por favor, pelos trabalhos missionários do nosso distrito. Te peço por cada estudante da Bíblia, Pai. Te peço humildemente que eles tomem uma decisão ao teu lado, Senhor. Como eu mencionei, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver contigo, Pai. Então, por favor, que o Espírito Santo venha convencê-los, para que a gente possa estar celebrando com eles as decisões. Eu lhe rogo, por favor, que o Espírito Santo possa usar o Lucas rico e abundantemente, Senhor. Que ele venha falar de Ti, Pai, e que nós saiamos desse culto edificados pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos os irmãos. É um prazer, né, estar mais uma vez aqui, adorando a Deus, né, orando a Ele, louvando o nome de Deus. E é um prazer também olhar os irmãos, né, mais uma vez deste lado da igreja. A gente às vezes ouve tanta palavra de Deus, mas é muito bom também compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, ser usado pelo Espírito Santo, não é? E é muito bom. Agradeço a Deus também, eu não fiz o meu pedido no momento que eu estava sentado ali, não fiz o meu agradecimento, mas eu agradeço a Deus por cada irmão que está presente aqui hoje. É uma bênção, nós vemos que os irmãos estão voltando à casa de Deus. Você que está também nos assistindo, é uma bênção ter você, é uma bênção poder entrar na sua casa. Muito obrigado por permitir que nós entremos aí no seu lar, no seu espaço, no seu trabalho, onde você esteja vendo essa programação, este culto. Que Deus te abençoe ricamente, que o Espírito Santo fale no seu coração e que o Espírito Santo fale no coração de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, está muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Amém? A mensagem desta noite nós vamos meditar em Mateus capítulo 21, os versículos 28 a 32. Mas antes de orarmos e pedirmos orientação do Espírito Santo, enquanto vocês estão aí procurando Mateus no capítulo 21, eu queria que vocês pensassem numa pergunta. A mensagem desta noite, ela tem o título, como alguns viram aí na foto compartilhada. Parabéns, Salim, irmão Salim, aí pela montagem. Ficou muito legal a foto que ele montou. E o título da pregação dessa noite é: o que vale mais? Na pregação é uma afirmação, mas eu faço como pergunta: para você, o que vale mais? Se alguém chegasse para você e te perguntasse o que vale mais, a doutrina, o ritual, né? A liturgia ou a prática? Se pergunte isso, aí você vai abrir aí Mateus 21, você vai ver a parábola dos dois irmãos que nós vamos meditar nesta noite. Mas hoje, por que eu fiz essa pergunta no começo? Eu perguntei para vocês o que para você vale mais. Se é a doutrina, o que vale mais na vida religiosa, né? Os aspectos doutrinários ou a prática do que você aprende. Muitas denominações hoje, muitas igrejas, nós percebemos que, assim como nos tempos antigos, às vezes elas dão muito, mas muito valor às práticas religiosas. Elas dão muito valor às cerimônias litúrgicas, não é? A prática ali na igreja, todo mundo ir na igreja, mas você vê que muitas das vezes elas dão pouca ênfase à prática realmente do Evangelho. O que é praticar o Evangelho, né? O que é testemunhar? E o que será que é mais importante? Nós vamos hoje meditar numa parábola. E Jesus, ele usa as parábolas em todo o seu ministério. Quando ele vai falar com o povo, ele usava as parábolas. Por quê? Porque para o povo entender, ou às vezes para o Espírito Santo trabalhar no coração do povo. Mas antes de começarmos a nossa leitura,
Por favor, você que está nos assistindo, curve sua fronte, você que está aqui, curve sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, porque o Senhor está falando ao nosso coração, porque o Teu Espírito está falando conosco, ó Pai. Por favor, conduza este culto, que, ó Pai, este lugar, a Tua casa, venha estar cheio do Teu Espírito, desde que nós chegamos, ó Pai, mas principalmente a partir deste momento, para que o Teu Espírito fale no coração de cada irmão, para que o Teu Espírito, ó Pai, ele seja a voz maior aqui nesta noite. Por favor, nos abençoe, ó Pai, e esteja conosco, continue conosco. São essas bênçãos que eu lhe peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler Mateus 21, os versículos 28 ao versículo 32. A parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus. O segundo. O povo respondeu. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E o povo responde: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho. Certo seria o equilíbrio dos 2. Porque a doutrina é importante, o ritual é muito importante, mas muitas pessoas, como na época de Jesus, elas focam muito no ritual e esquecem da prática. Então, no Espírito de Profecia diz, essa parábola ela foi pronunciada na última visita de Cristo a Jerusalém. Nessa parábola, o pai representa Deus, a vinha, a igreja. Pelos 2 filhos são representados 2 classes de pessoas. Está no livro Parábolas de Jesus, página 272 e 275. Então, Jesus, ele fala sobre essa parábola quando ele chega em Jerusalém, nos momentos derradeiros ali, até anteriormente a ele começar aquele processo da paixão de Cristo, ele ser julgado, ele ser colocado perante o Sinédrio, perante Herodes, perante Pilatos. E nesta semana onde Jesus fica em Jerusalém, ele fala sobre esses temas ao povo. E é interessante observar que quando você lê Mateus 23, um pouco à frente, vamos abrir Mateus 23, capítulo 23, versículos 37 ao versículo 39. É interessante a gente observar qual a situação, o que Jesus queria, qual era a intenção de Cristo em falar sobre esses temas, em advertir o povo naquela situação. Era a última visita de Jesus em Jerusalém. Era a última vez que Jesus estaria ali antes dele ser morto. Eram as últimas oportunidades que Jesus teria de falar ao povo diretamente daquela maneira, antes de todo o processo da paixão de Cristo. E Jesus, ele olha para Jerusalém, em Mateus capítulo 23, no versículo 37, e diz assim. O título, eu gosto muito dos títulos, vocês percebem que toda vez que eu estou aqui pregando, eu reparo muito nos títulos. Porque eu acho que os títulos das passagens, eles clareiam muito a nossa mente para aquilo que que o Espírito vai falar ao nosso coração. E aqui começa o lamento sobre Jerusalém. Versículo 37. Isso é Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Vamos parar por aqui, vamos meditar um pouco no que Cristo fala. Cristo é o nosso Deus. O objetivo de Cristo é cuidar de nós. O objetivo de Cristo é nos conduzir no seu caminho. E por que Jesus exorta a Jerusalém? O que Jesus quer exortando Jerusalém? Qual era a intenção de Jesus? Era clamar o arrependimento do povo.
Jesus ali, ele tenta fazer o que Deus o Pai tentou fazer durante todo o Velho Testamento e muitas das vezes o povo se desviava do caminho, que era clamar ao povo e dizer: eu sempre quis que vocês se lembrassem de mim, mas vocês não lembram. Como eu queria, Jerusalém, que você se lembrasse de mim, como eu queria ajuntá-los como a galinha ajunta os seus pintinhos. Eu não sou muito da roça, agora eu estou indo um pouco mais. A André está me assistindo, o Adriano também, se Deus quiser, também está me assistindo, sabe do que eu estou falando, são meus sogros. A André é irmã do meu sogro. E você, quando você percebe ali a galinha com os pintinhos, é muito interessante. Um dia eu estava ali no serviço, ali pegando, não sei se era pedra ou se era areia, e a galinha estava ali andando na frente. Aonde a galinha vai, os pintinhos vão atrás. E se você chega perto dos pintinhos, a galinha começa a te olhar com o rabo de olho, ela começa a ficar assim: sai de perto do meu filho. E isso às vezes a gente até usa um exemplo bem humorado para dizer uma coisa séria, que é o quê? Cristo, ele queria que o povo judeu, que o povo hebreu se lembrasse de quem ele era, a quem ele foi dedicado e qual era o verdadeiro objetivo do ministério de Jesus aqui nessa terra. Quando a gente lê o versículo 38, a gente vê o seguinte: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O versículo 39, Jesus ele fala: eu queria que isso acontecesse antes de ser tarde demais. Antes de ser tarde demais. Eu queria que isso acontecesse no tempo certo. E quando a gente lê a parábola dos dois irmãos, quando a gente volta em Mateus, no capítulo 21, a parábola dos dois filhos, uma palavra nessa parábola, ela diz muito o que a primeira parte do nosso sermão, ela quer levar ao seu coração. O que Jesus queria clamar, ele clamou ao povo por arrependimento. Vamos voltar em Mateus 21. Mateus capítulo 21 é aí pertinho. No versículo 29, versículo 30, perdão, que fala na hora que o pai, ele dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, ou seja, ele pede para que ele também vá na vinha. O primeiro pediu, falou: com certeza, pai, eu vou, mas no final ele não foi. O segundo reluta, o segundo fala: não, eu não vou. Mas, quando você observa o restante do versículo, está escrito assim: este respondeu: não quero. Depois, a palavra-chave, arrependido, foi. A palavra-chave deste momento do nosso sermão é arrependimento. Não tem como você viver o evangelho na prática, viver a religião na prática, se você não passa pelo arrependimento verdadeiro. Isso é uma coisa que nós sabemos, mas muitas vezes nos relutamos em fixar. Na parábola, Cristo não mencionou os motivos que levaram o primeiro filho a não cumprir sua promessa, nem porque o segundo mudou de ideia. Porém, ele introduziu nessa história um elemento que faz toda a diferença: o arrependimento. No Velho Testamento, a palavra arrependimento, ela vem do termo hebraico nahan. O termo hebraico nahan quer dizer que esta palavra nahan indica mudança ou disposição de coração, mudança de mente, de propósito e de conduta pessoal. Alguns versículos do Antigo Testamento, Gênesis 6:6 e Êxodo 32:14, você não precisa abrir, só para a gente conceituar. Essa palavra arrependimento, ela deriva do hebraico e ela diz referente a Deus, referente a momentos que ali Deus ele passou por esse sentimento, nahan, o arrependimento. Mas ela também é usada no Velho Testamento para falar sobre as situações humanas, sobre as emoções humanas. É a palavra usada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra arrependimento vem do grego metanoeu, que diz que, por sua vez, indica mudança da mente e de propósito, como resultado de profunda reflexão. Então, as duas palavras, elas têm praticamente o mesmo significado. O que significa arrependimento? É a mudança real, completa
e a mudança sem questionamentos de uma pessoa que vivia um tipo de vida e agora vive outro tipo de vida. O arrependimento real, ele ocorre quando entra no tanque batismal, ou nem sempre quando você entra no tanque batismal, você já é batizado, mas está ali passando por uma situação difícil, onde você às vezes comete um pecado que te leva a se sentir longe de Deus. Quando você experimenta o arrependimento verdadeiro, você começa a ter uma conduta pessoal diferente. Na segunda, eu estava vendo, a gente está fazendo faculdade de Direito, eu estava tendo a segunda aula de Direito Penal da minha faculdade. O Direito Penal, o que no Código Penal, nosso Código Penal, ele fala? Ele mostra ali condutas humanas não recomendadas pelo Estado, que se você fizer essas condutas, penas irão recair sobre você. A conduta, o que é a conduta? É a maneira que o ser humano age, ou seja, a maneira que o ser humano faz alguma coisa. O arrependimento é a mudança dessa maneira o arrependimento em Cristo é a mudança dessa maneira, onde você não tem Cristo, você faz de um jeito. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo muda o seu coração e você vira outra pessoa. Você começa a agir de outra maneira. A sua conduta muda completamente. O comentário bíblico diz o seguinte: nessa parábola, o primeiro filho, que tão logo recebeu a ordem para trabalhar na vinha do pai, prometeu com muito entusiasmo que iria, mas que afinal não o fez nunca, iguala-se aos religiosos professos, cuja justiça própria os impede de responder bem a qualquer chamado ao arrependimento. Cuja justiça própria os impede de responder a qualquer chamado ao arrependimento. O primeiro filho é aquele filho que ouve. Ele escuta a palavra de Deus. Ele vem na igreja. Ele escuta que você precisa se arrepender. Você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. É aquele que escuta, mas que esquece rápido. É aquele que não passou ainda pelo arrependimento verdadeiro. É aquele que corre um sério risco, um risco muito grande, um perigo muito grande, de ouvir a voz de Deus, nunca entender que é a voz de Deus e acabar indo para a perdição eterna, porque ele não ouviu a voz de Deus. Nosso querido irmão Rodrigo, ele sempre diz uma frase que eu nunca esqueço: as pessoas não vão se perder porque Deus quer, mas porque elas querem. Não tem como a gente falar sobre mudança de perspectiva, não tem como a gente falar sobre prática real da religião, se a gente não fala antes sobre o arrependimento verdadeiro. Porque sem arrependimento, guarde bem essa frase, não existe prática real da religião. O segundo filho, que se negou a ir e depois mudou de ideia e foi, corresponde aos publicanos e pecadores, que, embora de início estivessem longe de ser justos, se arrependeram como resultado da pregação de João Batista. Estudando um pouco sobre o contexto que aquela parábola foi inserida, Jesus ele falava para todos os tipos de pessoas. Ele falava desde os mestres da lei, as pessoas mais bem vistas, as pessoas mais graduadas da sociedade, até as meretrizes e os cobradores de impostos. Pensa num político que você acha muito corrupto. Um político que você tem muita raiva. Não precisa falar, pelo amor de Deus, mas pense. Pense num político. Naquela época, o cobrador de impostos, ele era visto da mesma maneira que você vê esse político. Eram talvez uma das pessoas, uma das profissões mais odiadas pelo povo hebreu. Por quê? Porque, de verdade, os cobradores de impostos cobravam mais impostos do que eles deviam. Como isso não acontecesse hoje em dia. Os cobradores de impostos eram mal vistos por isso. Eles, muitas das vezes, não todos, mas muitos eram corruptos. Tanto é que quando Jesus passa ali a vida de Zaqueu, pela casa de Zaqueu, ele fala: hoje entrou salvação em tua casa. Porque Zaqueu talvez era um dos corruptos. Então, os cobradores de impostos eram vistos dessa maneira. E as meretrizes, o que se falar das meretrizes? Eram mulheres discriminadas pelo meio de vida que elas faziam,
por aquilo que elas conseguiam o seu ganha-pão, elas eram discriminadas, eram mulheres desoladas, mulheres excluídas, mulheres que as pessoas olhavam para suas filhas e falavam: eu nunca quero que você seja igual àquela pessoa ali. Jesus falava para as pessoas mais respeitadas e também falava para esse tipo de gente. E é muito interessante, quando você lê o capítulo 31, você imagina o povo ouvindo. A maioria do povo não era nem cobrador de impostos, nem meretriz, mas também não era graduado mestre da lei. Eram pessoas normais que estavam ouvindo ali, porque Jesus falava palavras de esperança. E Jesus vira para eles e diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Versículo 31. Disseram: um segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Imagina o povo, o impacto para o povo, quando Jesus fala que os publicanos e as meretrizes os precediam no reino de Deus. Só que como Deus é perfeito, como a palavra de Deus é perfeita, Jesus, ele não termina aí. Se você ler o versículo 32, Jesus responde por que os publicanos e as meretrizes, eles precediam um povo no reino de Deus. Vamos ler o versículo 32 mais uma vez. Porque João veio a vós outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quando a gente observa a vida de João Batista, Jesus termina falando sobre João aqui no versículo 32. Por quê? Porque quando você observa o ministério de João Batista, por que João Batista ele alcançava as pessoas? Por que o Espírito Santo usava poderosamente João Batista? João Batista ele tinha uma missão: anunciar a vinda do Messias. Mas ele baseava a sua pregação na palavra que nós estamos meditando até agora, no arrependimento. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 3. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3. Você que também que está nos assistindo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 2. João Batista ele inicia o seu ministério enfatizando a necessidade do arrependimento. Mateus 3, 2. É curto o versículo, mas bem significativo. Aqui está escrito: a pregação de João Batista é o título do capítulo. Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João pregava o arrependimento. João, ele pregava a transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E por que os publicanos e as meretrizes precediam o povo que estava ouvindo a parábola no reino dos céus? Porque o povo daquela época estava tão preocupado com os rituais, o povo daquela época estava tão preocupado com o que fazer, qual cordeiro levar, como guardar melhor o sábado, se eu ia correr 12 quilômetros, ou ia cuspir no chão, ia pecar e ia para o inferno. Eles estavam mais preocupados com isso do que com o arrependimento que o Espírito Santo traz, o arrependimento que o Messias traria. Quando a gente medita nas escolas sabatinas sobre qual o interesse de Judas em trair Jesus, era um interesse político. Ele não conseguiu enxergar em Jesus o Salvador da sua vida, aquele que ia o levar para a eternidade. Ele queria que Jesus libertasse o povo da opressão romana. Mas, queridos, o que é a opressão romana comparado ao céu? Quando a gente para pensar, uma pessoa que vive muito na terra, ela vive 80 anos, 90 anos, 100 anos. O que são 80, 90 anos nesse mundo terrível, atormentado por coronavírus, bomba em Beirute, no Líbano, e todas as maiores catástrofes que você possa imaginar, comparado à eternidade ao lado do seu Pai Celestial? Agora eu pergunto a você, meu irmão, você que nos assiste, se você não se arrepender, você vai chegar no céu? Se você não se arrepender, você vai ouvir a voz do Espírito Santo e começar a praticar a religião de maneira real? O Espírito de profecia diz, a irmã Ellen G. White afirma, João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento, como símbolo da purificação do pecado.
batizava-os nas águas do Jordão. Através dessa parábola, relatada em Mateus 21, 28 a 32, Cristo procurou resgatar e valorizar o aspecto prático da religião. E agora a gente entra na segunda parte do nosso sermão. A última frase. Cristo, através desta parábola, Cristo procurou resgatar e valorizar o aspecto prático da religião. Quando você experimenta o arrependimento verdadeiro, você começa a viver, de verdade, o aspecto prático da religião. Você ouve a palavra de Deus, você participa da liturgia, mas aquilo não é suficiente, você precisa fazer o que Jesus fazia. Você precisa atender a necessidade das pessoas. Você precisa realmente falar, dizer, Senhor, me chame, eu quero que o Senhor me escute, eu quero que o Senhor me use, mas você não fica só nisso, você vai e faz. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 19. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículo 8. Êxodo 19, versículo 8. Quando a gente estuda a história do povo de Israel, agora passando da parte do arrependimento, indo para a parte da prática real, quando você vê a história do povo de Israel, o povo de Israel ele começa bem. A gente vai ler aqui, Êxodo 19, 8, diz o seguinte: Então o povo respondeu a uma. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa palavra. Então o povo respondeu a uma, ou seja, o povo tinha certeza do que ele estava falando. O povo todo respondeu junto, da mesma maneira. O povo estava com uma certeza absoluta no seu coração. O povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo de Israel, nesse momento, ele está totalmente entregue a Deus. Ele diz a uma, eu acho muito interessante o uso da palavra, tudo que o Senhor disser, faremos. Mas quando a gente abre a Bíblia em Isaías, capítulo 1, os versículos de 10 a 15, abra sua Bíblia. Por que Deus então indaga o povo dessa maneira em Isaías? Isaías, capítulo 1, perdão. Isaías 1, de 10 a 15. Esperar que todos achem. Isaías 1, versículos 10 ao versículo 15. Diz o seguinte, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Você já vê que começa de uma maneira de advertência. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, Deus falando com o povo. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Querido, o pecado não anda junto com a santidade. Não tem como Deus andar junto com as trevas. O mal nunca se misturou, não se mistura e nunca vai se misturar com o bem. Nada, não posso, Deus fala para o povo, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não tem como você me adorar, não tem como você ir ao meu templo, se você não está totalmente arrependido e entregue a mim. O seu sacrifício para mim é abominação. Por quê? Porque não tem como o mal andar junto com as trevas. Versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse era o retrato do povo de Israel naquela época. O povo de Israel não olhava mais para o seu irmão. O povo de Israel não via o que o seu irmão precisava. O povo de Israel não ligava para o testemunho verdadeiro, para a necessidade de seus irmãos. O povo só se preocupava com as coisas litúrgicas, que eram importantíssimas, porque sem isso o povo não conseguiria espiritualidade. Mas você também, para praticar a sua espiritualidade, você precisa de ações, você precisa olhar para o seu irmão, você precisa amar o seu próximo. E o povo de Israel, ele não parou de enxergar isso. O povo de Israel não vivia o cristianismo prático, não vivia a religião prática. Por quê? Porque o povo de Israel estava afundado em iniquidades. Era pecado atrás de pecado. O povo ia na igreja, o povo ia no tabernáculo, o povo oferecia sacrifícios a Deus, mas o povo não estava com o coração ligado a Deus. Deus, ele clamava: se achegue para mim, como eu queria, Jerusalém, como eu queria te ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos. E o povo olhava para Deus e falava: Senhor, nós queremos, mas dentro do seu coração eles falavam: nós não queremos. Eles não iam, eles nunca iam, porque a palavra não era real na vida deles. O sacrifício que eles faziam, o sábado que eles guardavam, não era real, porque eles não estavam com as suas mentes ligadas a Deus. Eles não estavam com a mente ligada ao seu Pai, aquele que os libertou do Egito, aquele que os salvou de diversas situações. Quando você abre a sua Bíblia, vamos continuar em Isaías, capítulo 58. Abra sua Bíblia. Isaías 58, versículos de 2 ao versículo 5. Aqui, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, versículo 2: Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Versículo 3, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui Deus indaga ao povo. O povo sente prazer em se achegar a mim e dizer: Senhor, por que nós jejuamos? Senhor, por que nós oramos? E o Senhor não nos escuta. Querido, se o seu coração está longe de Deus, não adianta você chegar perto dele, você indagar a ele, porque você não está entregue verdadeiramente a ele. Se você não passa pelo arrependimento, se você não se entrega sem reservas, não adianta você jejuar e orar, porque Deus, ele quer o seu coração. Deus não quer os seus atos. Deus, ele quer que você entregue o seu coração. Os seus atos só vão fazer sentido para Deus se você entregar a sua vida sem reservas. Se isso for real, não tem como você praticar a realidade do evangelho na sua vida se Deus, ele não é real para você. Como igreja, estamos inseridos numa sociedade que precisa ver o evangelho na prática. Quando você abre a Bíblia em Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40. Nós precisamos fazer o que está escrito aqui. Mateus 25, estamos caminhando para o final do nosso sermão. Mateus 25, versículos 31 a 40. Diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, no versículo 35, Jesus ele diz: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, hoje as pessoas que estão longe de Cristo Jesus precisam de pessoas para salvá-las. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer te usar. Deus não te trouxe hoje aqui à toa. Você não está assistindo essa pregação à toa. Você está assistindo essa pregação porque Cristo, Ele quer te conduzir ao cristianismo real. Cristo quer que você pratique a realidade. E Deus quer que você olhe para o seu irmão. E que quando o seu irmão reclamar com você: meu irmão, eu tenho sede, você com uma garrafa de água na mão, não diga para ele: vou orar por você. Você dê a garrafa, dê a água a ele. E depois ore por ele. Jesus, quando ele estava no mundo, as pessoas iam a ele para que ele as curasse, para que ele atendesse suas necessidades. E assim, as pessoas que precisavam, as pessoas nunca tinham visto Jesus, ou era a primeira vez que elas tinham ouvido falar dele. Jesus atendia suas necessidades para depois apresentar-lhes a verdadeira palavra, a verdadeira necessidade do ser humano, que é Deus, que é o nosso Pai, que é a salvação, que é Ele próprio. Jesus, atendendo às necessidades do povo, ele se revelava, ele mostrava o seu caráter verdadeiro. E Jesus, ele pede que eu e você façamos isso hoje. Jesus quer que não saiamos daqui os mesmos. O mundo precisa ver o evangelho na prática. Você precisa vir na igreja, isso é indiscutível. Eu digo que a igreja é como se fosse o posto de gasolina. Por isso, quando eu comecei a pregar, eu falei que eu estava muito feliz pelos irmãos terem vindo hoje. Eu vejo a igreja como o nosso refúgio. É ali que nós vamos renovar os nossos laços com Deus, é ali que nós ouvimos a palavra. Às vezes o Espírito Santo sempre fala ao nosso coração dentro da igreja. Porém, nós não podemos só vir à igreja, nós não podemos só estar sentados, nós não podemos só estar preocupados com que roupa vamos na igreja sábado, ou como guardaremos o sábado. Nós devemos usar, por exemplo, o sábado para ir no hospital visitar pessoas, ir na casa dos irmãos visitar as pessoas, e atender às necessidades daqueles que precisam e apresentar a eles o evangelho real, apresentar Jesus. A melhor maneira de apresentar a Jesus para alguém é fazer o que ele fazia. É quando ele tiver fome, você o auxiliar e dar a ele o que comer. Quando ele tiver sede, dar o que beber. Quando ele estiver no fundo do poço, você ir ali e tentar salvá-lo a todo custo e mostrar para ele que ele é especial. Pessoas precisam de nós. E nós precisamos olhar para essas pessoas. Ellen G. White afirma: aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que os cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Embora ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. É por isso que Jesus fala que as meretrizes e os publicanos muitas das vezes estavam na frente daquele povo. Por quê? Porque, às vezes, as piores pessoas, onde nós nunca imaginamos que viria algo de bondade, alguma coisa boa, elas são usadas ricamente por Deus. Porque muitas das vezes as pessoas que deveriam ser usadas por Deus, elas não escutam a voz de Deus.
Isso precisa ser real na nossa vida, porque às vezes é uma mensagem que incomoda o nosso coração, nos faz refletir, será que eu realmente estou sendo essa pessoa? Será que eu realmente estou fazendo a diferença para alguém? Mas é isso que Cristo quer que façamos. Cristo quer que alcancemos as pessoas, mostremos o amor a elas e, por consequência desse amor, mostremos o Evangelho. Quando Cristo fala que as pedras falariam, é porque muitas das vezes aqueles que se batizam, que se dizem escolhidos, na verdade não são escolhidos. E aqueles que para todo mundo não são escolhidos, são esses que Deus escolhe. Tem uma ilustração para a gente terminar, que diz que um jovem casal estava viajando para a lua de mel. E no meio da viagem eles estavam andando na estrada e o seu carro caiu numa vala. E ali aconteceu um acidente. E quando o noivo, recém-casado, acordou, ele viu sua noiva desmaiada, sangrando muito. E ele ficou desesperado, pegou sua noiva pelos braços e saiu correndo ali no meio da estrada. E correu desesperado, pedindo, por favor, ele queria ver, ele não via solução, não via saída. Aí, nesse momento de desespero, ele olha para frente, ele olha para uma casa no meio do nada, onde tem uma luz. Ele chega perto dessa casa, dessa luz, e está escrito ali, John Smith, médico. E ali ele fica feliz. A sua esperança se renasce, a esperança dele se renova no coração, porque ele vai salvar minha esposa. Então ele bate na porta do John Smith. John Smith atende, olha naquela situação e fala, em que eu posso ajudá-lo? Ele fala, Senhor, por favor, salve a minha esposa. John Smith vira para ele e fala, perdão, meu querido, eu não sou médico há 20 anos, não tem como eu fazer nada por ela. Então ele diz para ele a seguinte frase, ou você salva a minha esposa, ou você tira esta placa da frente da sua casa. Esse é o nosso objetivo e é assim que eu quero fechar a mensagem desta noite. Não adianta, nós vimos aqui, falarmos que somos adventistas do sétimo dia, se quando saímos da igreja, nós olhamos para o irmão, e eu vou repetir o que eu falei, o irmão está com sede, você está com uma garrafa de água na mão, ele pede a água, ele pede para você sair a sede, e você olha para ele, eu vou orar por você. As pessoas estão sedentas pela palavra, as pessoas estão sedentas pelo evangelho, mas estão sedentas pelo evangelho real. Independente de placas, elas estão sedentas para que Cristo fale no coração delas. Como adventistas do sétimo dia, somos chamados por Deus para viver nossa religião de forma prática. Deus espera isso de sua igreja. As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de atos equivalentes. Essa é a lição ensinada na parábola dos 2 filhos. Fazer a vontade do Pai é o que vale na vida cristã. Querido, que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Que o Espírito Santo tenha falado a você. E eu queria terminar só com o texto de 1 João 2,17. Abra sua Bíblia em 1 João 2,17. Para a gente terminar. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Que o Espírito Santo te guie, que Deus ele te ilumine. Nesse momento nós vamos cantar o louvor, entrego a minha vida, e que você realmente entregue a sua vida a Cristo Jesus. Todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo
compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Amém. Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, neste culto de oração. Muito obrigado, ó Pai, porque o teu Santo Espírito falou ao nosso coração. Ó Pai, nós queremos nos arrepender, nós queremos, ó Pai, viver um cristianismo real, sincero, queremos praticar o teu exemplo, os teus ensinamentos e o testemunho que o Senhor nos deu quando o Senhor esteve aqui nesta terra. Ó Pai, queremos ser iguais a Ti. Não conseguiremos, com certeza, porque o Senhor é perfeito, mas nós queremos nos espelhar em Ti. Queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor seja real nas nossas vidas. E, por favor, ó Pai, que a cada dia o Senhor desenvolva em nós a vontade de fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, esteja conosco, nos guie na nossa volta para casa, que tenhamos um restante de semana de acordo com a Tua vontade, que o Senhor continue conosco, nos abençoando. E muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, porque temos o privilégio de Te servir e fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. São essas bênçãos que eu lhe peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor